Temos que investir em tecnologia, investir em inovação, investigação e desenvolvimento, mas o que nos diferencia são as pessoas e o seu know-how e essa experiência acumulada de tantos anos. E a nossa vivência nesta área de recursos humanos passa muito por contratar pessoas, formá-las, desenvolvê-las, retê-las. Portugal tem que fugir do que é básico, tem que procurar coisas difíceis para fazer, coisas sensíveis, que não estejam acessíveis a todos. Mais uma vez, voltamos aos recursos humanos. Por mais sofisticada que seja a maquinaria que nós temos, sem os recursos humanos adequados, não temos indústria. Mais uma vez, sem indústria não há negócio e, portanto, a competitividade perde-se. O saber não ocupa espaço. Tanto para os cargos superiores como para os cargos técnicos, é muito importante termos uma formação muito bem alocada para que eles possam melhorar no dia-a-dia. As estratégias de recursos humanos da Riopel sempre passaram pelo desenvolvimento de competências e pela formação. Mais recentemente, podemos destacar o nosso programa Horizontes, foi um programa que surgiu em 2013, como uma forma de nos reinventarmos na orientação para o desenvolvimento de competências e o desenvolvimento de pessoas. Apostámos em formação de gestão, formação técnica, formação comportamental, que era essencial também para atingir os nossos resultados, e foi um programa pioneiro na empresa, pela sua abrangência. Nunca tínhamos conseguido atingir de uma forma tão estratégica formação a todos os colaboradores. Desenvolvemos um workshop, designado Workshop Produto, Processo e Controle, com esse objetivo de chegarmos a todos e de partilharmos mais conhecimento de toda a fase do processo produtivo, da criação do produto, desenvolvimento dos nossos tecidos, e depois o controle do processo, o controle de mercadorias, a orientação para os indicadores financeiros, indicadores de gestão, e foi essencial para partilharmos com todos os trabalhadores essa visão e conseguirmos criar essa cultura mais integrada daquilo que se faz na empresa. O têxtil é um setor tradicional, mas tradicional está aliado, pode e deve estar aliado à inovação, à tecnologia, e se essa estratégia for conjunta, certamente que os resultados serão melhores, iremos conseguir ter uma marca dos nossos tecidos lá fora com uma visibilidade ainda maior, seja nos tecidos, seja na moda, seja no vestuário. Por isso essa agregação de esforços para a inovação, para o investimento das pessoas, eu acho que é importante que seja um conjunto e seja um todo. A formação é sempre valiosa em qualquer circunstância, mas focando na realidade do setor têxtil e vestuário, nós sabemos que é um setor que está em profunda transformação sempre. Desde sempre que este setor foi assolado por dificuldades e foi presenteado com oportunidades, que é o que estamos a viver neste momento. O setor neste momento tem grandes oportunidades à frente que deve agarrar. Contudo, agarrar essas oportunidades significa mudar também, mudar continuamente. E daí a importância da formação, e nomeadamente a formação contínua, sem desprimor da educação para o setor, da existência de cursos superiores, de cursos de especialização técnica para o setor, mas a formação contínua dos trabalhadores é fundamental neste momento de grande transformação. Eu diria que bastavam dois grandes pilares da transformação que estamos a viver, o pilar da sustentabilidade e o pilar da digitalização. Só estes dois pilares seriam suficientes para nós olharmos para os trabalhadores que temos, para olhar para os talentos que pretendemos atrair e perceber que só com um elevado nível de formação de especialização técnica é que nós conseguimos ter os recursos humanos adequados para os desafios que se colocam ao setor. Mas, por outro lado, fala-me desta questão do cluster. Portugal, a indústria portuguesa está organizada em cluster, de facto. Independentemente da formalização do que é o cluster português da moda, esta região é uma região muito pequena, com uma grande concentração desta indústria, com uma grande relação entre as empresas, o que permite níveis de especialização elevados. Isto é,
Uma empresa não tem que ter todos os processos porque sabe que a menos de 1 hora de caminho ou menos de meia hora de caminho encontra quem possa complementar a sua capacidade. Portanto, esta abordagem agregada, deste agregado económico que está à volta do têxtil, é extremamente importante. Porquê a formação vista neste contexto? Porque só podemos pensar a evolução do setor, na sua globalidade, pensando na interação destas empresas e do nível de especialização. Por isso, é preciso que as apostas em termos de formação também elas sejam balanceadas entre as várias componentes que formam o cluster no seu todo. Nós temos excelentes exemplos dentro do nosso setor, seja de empresas de grande dimensão, seja empresas de menor dimensão, sobretudo também acompanhado com a chegada de uma nova geração com formação internacional, o que traz para dentro do setor uma visão nova do que é o mundo, do que é a relação entre as empresas e os trabalhadores e da importância que estas práticas têm para o bom desempenho dos trabalhadores. Nós aqui na Rossetti, principalmente eu que sou o CEO da empresa, sou eu quem giro a empresa desde o início e venho desde a parte da produção e agora estou na administração. Tenho vindo estes anos a formar-me cada vez mais para eu conseguir ser um melhor gestor. Então tenho pesquisado, tenho estudado, tenho frequentado várias formações. A formação à ação tem uma metodologia muito interessante porque assemelha-se muito à metodologia que nós usamos dentro de portas e que não é uma metodologia muito normal nas instituições que dão formação. Basicamente, eu penso que eles olharam para dentro das empresas e perceberam que, efetivamente, a melhor formação é aquela em que as próprias entidades vão à própria empresa, fazem um diagnóstico, veem as necessidades e depois fazem um plano de ação, de formação, para que eles possam melhorar no dia-a-dia. Porque se a gente der aos nossos funcionários formações fortuitas e isoladas, eles nunca vão conseguir integrá-las e usá-las para proveito próprio. E basicamente a formação à ação dá-nos uma melhoria contínua, que é importante para nós, empresa, e para os funcionários.